Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 12 de agosto. Título: Sendo conduzido pelo Espírito Santo. Texto base, Mateus capítulo 9, do verso 27 ao 30. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Pode ser difícil de acreditar, mas a maior parte do que fizemos na vida foi iniciada por nós, não pelo Espírito de Deus. Habitualmente, após a bola estar rolando e já temos começado a fazer o que queríamos, é que oramos e pedimos a Deus que abençoe o que iniciamos. Nós simplesmente presumimos que aquela é a vontade dele porque parece ser uma ideia muito boa. Não é de admirar que obtenhamos resultados tão ruins. Precisamos aprender a frear, parar durante algum tempo e aprender a esperar até o Espírito Santo falar claramente ao nosso coração. Pode parecer que essa maneira de fazer as coisas demora mais. Porém, quando ele falar, os resultados serão mais gratificantes e duradouros. Além disso, poderemos evitar armadilhas que nos custariam muito tempo e esforço em longo prazo. Os crentes precisam aprender a deixar o Espírito Santo liderá-los. Tome a cura como exemplo. Quantos ministros pensaram: esvaziarei todas aquelas cadeiras de rodas orando por aquelas pessoas enfermas? Porém, após terminarem de orar, a maioria das pessoas ainda estava em suas cadeiras de rodas e aqueles ministros saíram se sentindo envergonhados, derrotados e incapazes. Deus não queria curar aquelas pessoas? É claro que sim, mas a unção pode não ter estado presente naquele exato momento para curar daquela maneira específica. Ser sensível ao Espírito Santo é importante se quisermos ver resultados de sucesso em qualquer esfera da vida, incluindo cura, família, negócios e liderança de uma congregação da igreja. Somente o Espírito Santo vê e sabe tudo o que deve ser feito. É por isso que é tão imperativo aprender a seguir a sua liderança se quisermos ser bem-sucedidos na vida. Penso que um exemplo clássico de ser liderado pelo Espírito pode ser visto no relato dos dois mendigos cegos em Mateus 9, do 27 ao 31. Esses dois mendigos cegos ouviram que Jesus estava passando por perto e esperaram que ele os curasse. Entretanto, Jesus passou por eles e não parou para curá-los. Os dois mendigos cegos ficaram tão desconcertados que Mateus 9,27 nos diz: Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. A palavra seguiram-no provém do grego akolutel, que significa seguir alguém ou algo de uma maneira muito determinada e proposital. Embora fossem cegos e não pudessem ver onde estavam indo, aqueles dois homens estavam determinados a seguir Jesus até atraírem a atenção dele. O versículo prossegue nos dizendo que eles estavam clamando. A palavra clamando vem da palavra grega kradizo, que significa gritar, berrar, exclamar ou clamar na mais alta voz. Em outras palavras, eles estavam gritando o mais alto possível para chamar a atenção de Jesus. Que imagem dramática! Pense nisso. Ali estavam dois cegos querendo desesperadamente ser curados, gritando, berrando e clamando, tentando fazer com que Jesus se apercebesse deles. Ele, porém, continuou andando como se ele sequer estivesse ali. Perseguindo Jesus implacavelmente, eles tatearam em suas trevas, ainda gritando, berrando e clamando para que ele os curasse. Jesus não teria como não notar aqueles dois mendigos cegos, porque eles estavam berrando muito alto. Ainda assim, não parou. Então, eles continuaram gritando com sua máxima força, repetindo: Tem compaixão de nós, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós, Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de nós. Durante anos, essa parte da escritura me deixou perplexo, porque eu não conseguia imaginar por que Jesus não reconheceria os dois cegos. Eu queria saber por que ele não se virou imediatamente e os curou. Eles estavam tão determinados a chamar a sua atenção que o seguiram até onde ele estava hospedado, gritando: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Por fim, Jesus se aproximou dos dois mendigos cegos e perguntou: "Credes que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Mateus 9, verso 29 diz: "Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé." Porém, por que Jesus não parou e curou os cegos logo que os viu? Porque ele não se voltou imediatamente para curá-los ao reconhecer sua condição de cegos. E por que respondeu: Faça-se-vos conforme a vossa fé? Evidentemente, Jesus não sentiu a unção para curar naquele momento. Caso contrário, teria parado para impor as mãos sobre aqueles homens. Entretanto, isso não impediu que os dois cegos recebessem. Era como se Jesus tivesse dito: "Eu não sinto a unção para curar agora. Então, vocês terão de receber isso sozinho. Sejam feitos a vocês conforme a sua fé." Portanto, a única explicação para o fato de Jesus não ter parado para curar os dois mendigos cegos é que o Espírito Santo não o estava levando a curar naquele exato momento. A boa notícia é que, de qualquer maneira, os dois cegos poderiam usar a sua própria fé para serem curados, e eles foram curados. Quanto às pessoas a quem o Espírito Santo levou Jesus a curar, ele as curou com uma taxa de sucesso perfeitamente de 100%. A Bíblia descreve o seu ministério de cura da seguinte maneira: "E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos." Lucas 6,19. Veja, quando aquela virtude de cura está fluindo, todos eram curados. Porém, quando não estava fluindo, Jesus não tentava curar. Há outros casos, como relato em Lucas 5,17, no qual Jesus estava ocupado ensinando a palavra de Deus. De repente, sentiu que o poder do Senhor estava com ele para curar. Quando Jesus sentiu a unção para curar, deixou de lado o seu ensinamento e seguiu a liderança do Espírito. Como resultado, multidões foram curadas naquele dia, incluindo o paralítico, que um grupo de amigos desceu até a sala por meio de uma abertura no telhado da casa. Amo esse exemplo dado em Lucas 5,17, porque mostra a docilidade de Jesus nas mãos do Espírito Santo. Embora estivesse ocupado ensinando naquele momento, inesperadamente ele sentiu a mudança de unção. O poder de Deus subitamente estava presente para curar enfermos e Jesus soube que era o momento de deixar de lado o programa pré-planejado e seguir o fluir do Espírito Santo. Ele seguia fielmente para onde quer que o Espírito Santo o conduzisse e fazia o que o Espírito Santo lhe dizia para fazer. Se o Espírito nada lhe dissesse, nada era o certo para ele fazer. Em João 5,30, Jesus falou de sua completa dependência do Espírito Santo. Ele disse aos discípulos: "Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo." Note que Jesus disse: "Na forma porque ouço, julgo." Veja, Jesus estava constantemente escutando a voz do Espírito, esperando aquele sinal divino para agir, curar, libertar ou purificar algum enfermo. Então, Jesus disse o que fazia tão logo estivesse confiante na direção do Espírito para agir. Julgo, o meu juízo é justo. A palavra julgo e juízo provém do grego krino, um termo jurídico que significa tomar uma decisão com base em informações, como um júri que ouviu todas as provas em um julgamento e agora possui todas as informações necessárias para atuar. Essa palavra é usada em João 5,30 para nos informar
que Jesus nunca agia antes de ter toda a direção do Espírito de que precisava. Uma vez dada essa direção e Jesus tendo todas as informações de que necessitava, ele agia. Por agir com base nas orientações dadas pelo Espírito de Deus, ele pôde dizer que seus atos sempre eram corretos. Em outras palavras, Jesus tinha uma taxa de sucesso de 100% porque seguia a liderança do Espírito. Jesus não acompanhava um programa pré-planejado ou agia mecanicamente toda vez que era confrontado com uma necessidade. Portanto, precisamos aprender com seu exemplo e depender da liderança do Espírito Santo como ele fazia. Se nos dispusermos a escutar o Espírito e fazer o que ele nos diz para fazermos, se nos dispusermos a aprender a esperar até ouvirmos falar, teremos resultados poderosos, exatamente como Jesus teve em seu ministério terreno. E quanto a você, amigo? Está pronto para deixar o Espírito Santo se tornar o líder de sua vida hoje? Minha oração para hoje. Senhor, quero aprender a seguir-te mais de perto. Quero aprender o som da tua voz. Sentir quando tu estás falando comigo e tentando guiar-me e me tornar tão sensível a ti que saiba quando agir e quando esperar. Lamento por todas as vezes em que agi antes de orar e depois presumi que tu abençoarias o que eu estava fazendo. Não quero mais operar dessa maneira. Só quero iniciar o que eu souber que tu estás me levando a fazer. Então, ajuda-me a tornar-me mais sensível. Dá-me a ousadia necessária para fazer o que tu disseres para fazer e esperar quando te ouvir me dizendo para aguardar. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou completamente dependente do Espírito Santo. Assim como Jesus estava constantemente escutando a voz do Espírito, esperando aquele sinal divino para agir, curar, libertar ou purificar alguém enfermo, também sou sensível à voz do Espírito Santo e espero falar ao meu coração. Quando ele fala, eu ouço. Então faço exatamente o que ele me instrui a fazer. Por eu seguir a sua voz, cometo poucos erros e vejo ótimos resultados. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. Número 1. Houve algum momento em que, repentinamente, você percebeu o Espírito Santo levando a parar o que estava fazendo, a fim de poder usá-lo para fazer algo diferente do que você havia planejado anteriormente? 2. Você seguiu a liderança do Espírito Santo ou se ateve ao programa pré-planejado porque não queria interromper a sua agenda? 3. Há algum motivo para você resistir quando sente que o Espírito Santo está tentando redirecionar os seus passos? Quais são os seus motivos? Sejam abençoados na prática da palavra.